O Frente a Frente hoje, especial, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, estamos abordando o tema da campanha da fraternidade. E o Frente a Frente conta com a participação de jornalistas e a equipe da Rede Vida. E agora nós temos a participação do cientista político Humberto Dantas, que faz uma pergunta a Dom Joel e também ao Padre Patrick. Vamos lá. Olá, uma honra podermos debater a campanha da fraternidade, refletirmos sobre a campanha da fraternidade de 2021. E gostaria de saber, sob esse lema, fraternidade e diálogo, o quanto estamos sinalizando para o que desejamos em termos de valores, a despeito de aspectos ideológicos, para as eleições de 2022 e o quanto isso serve de uma certa crítica e de um alerta de reflexão para aquilo que vivemos no nosso país nos últimos anos em termos de política. Bom, meu caro Humberto, a campanha da fraternidade e a escolha do tema, em geral, 2 anos antes, um pouco menos às vezes, ela olha muito a realidade, o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo no Brasil. E assim aconteceu também com essa campanha da fraternidade. Porém, ela não chega ao detalhe do contexto a que você se refere, o contexto político. Porque, na verdade, o diálogo ele vem questionar todo um horizonte de polarizações que estão, como na sua pergunta, no mundo político, mas estão em muitas outras situações, até, como há pouco era comentado na pergunta, no mundo religioso. Sem dúvida nenhuma, Humberto, nós estamos com essa campanha da fraternidade sinalizando para qualquer situação onde o diálogo falte. Se na composição política a radicalização, o fanatismo não são capazes de olhar o bem do povo, e aí eu vou usar a linguagem pesada, levando muitas vezes a situações de morte, o diálogo faz falta. Então, nesse sentido, a campanha é uma sinalização para a política, para a família, para as escolas, para as religiões entre si, para todas as situações que, polarizando, não conseguem dialogar e, não dialogando, não geram vida. Dom João, o senhor acredita que, e dentro dos estudos, né, das realidades que a CNBB, inclusive em cada assembleia, né, tem estudo da realidade brasileira, que essa polarização, que não é só na política, é em tudo, né? O senhor até disse, até no âmbito religioso, ela foi potencializada, ela teve um grande surgimento por causa de redes sociais, por causa da digitalização do mundo, ou não? Tem outros fatores aí, Dom João? A digitalização, a meu ver, ela não entra sozinha, Paulo, no processo. Ela entra no momento da história do mundo em que grandes referências acabaram perdendo a sua força, perdendo a sua sustentação. Assim como você, ao se afogar, e já aconteceu comigo quando criança, você se agarra naquilo que passa pela frente. As pessoas hoje, com toda essa crise de referências, o que é certo, o que é errado, com a pluralidade que era lembrada há pouco, em que cada um diz uma coisa e diz como se fosse a única e absoluta verdade, o que acaba caindo nas redes sociais, o que acaba saindo num vídeo postado numa rede social, acaba ganhando uma lente de aumento. Então, Paulo, nesse sentido, eu diria para você assim, meu caro, as redes sociais, elas entram nesse processo de um mundo que está precisando reencontrar seu rumo, e o rumo, campanha da fraternidade, chama atenção, o diálogo. E aí, como é que é o critério da CNBB quando tem um tema polêmico, por exemplo? Muitas vezes, né, a gente procura as entrevistas, achamos que ainda não é o momento, porque está tendo muito barulho e tal. Como é que é o critério que vocês utilizam quando se tem um tema polêmico e a CNBB, vamos nos expressar? Não, agora é hora de esperar um pouco. Como é que vocês avaliam isso? Como é que é o termômetro? Como é que vocês agem dentro disso? Diálogo, né, Patrick? Muito diálogo. Nós conversamos, a presidência da CNBB hoje, somos 4, né? A partir dessa presidência, somos 4 membros, conversamos bastante. Nós temos o CONCEP, todo mês, os bispos presidentes das comissões episcopais, pastorais, nós temos o Conselho Permanente, nós temos um grupo
muito bom de assessores, do qual o padre Patrick faz parte, e muitas vezes, quando um tema, como você diz, polêmico, acontece num determinado local, nós ainda ouvimos o bispo local e ouvimos assessorias, como agora há pouco, no caso do professor Humberto Dantas, nós ouvimos os cientistas, ouvimos os estudiosos. Raramente, eu diria nunca, nesse tempo, eu estou aqui desde maio de 2019, nas presidências anteriores também, porque tenho acesso aos arquivos, alguma decisão foi tomada no ímpeto, foi tomada de cabeça quente, como se costuma dizer. A resposta, Paulo, no fundo, é dialogando bastante. O clima é tranquilo, padre Patrick, nesses diálogos? Paulo, geralmente é tudo trabalhado em clima de sinodalidade. É claro que a escuta e a paciência são imprescindíveis, mas se você me permite, Paulo, acho que nesse contexto, não somente para o discernimento de quando se deve ou não abordar um tema, toda essa realidade que nós estamos vivendo, ela realmente se expressa em diversos âmbitos. Por exemplo, se nós identificamos que na sociedade há ausência de diálogo, quem compõe a sociedade? Quem são os membros da sociedade? Aquelas pessoas também vivem nas famílias. Então, nós percebemos que há ausência de diálogo também dentro das famílias, e as famílias com todas as suas questões, né? Muitos de nós, aqueles que nos assistem também, têm dentro das próprias famílias, por exemplo, pessoas de outras religiões que professam uma fé diferente da nossa, mas isso não impede de exercitar a convivência fraterna. Então, é preciso dialogar sempre, e tanto na família, na sociedade, na igreja, nas nossas comunidades. Esse é o caminho. Daí, eu penso que um dos belíssimos insights, por assim dizer, da campanha é justamente esse. Nós precisamos recuperar o diálogo em todas essas instâncias, mas não como algo pontual, dissociado do conjunto. O diálogo, nós somos chamados a redescobrir, então, o diálogo como um estilo de vida. Isso supõe de nós uma verdadeira conversão do coração. Assumir o diálogo como estilo de vida supõe o quê? Paciência, proximidade, essa escuta, identidade clara também de quem nós somos, daquilo que nós professamos, mas que nada disso nos impeça de ir ao encontro do outro, né? São João diz na sua carta que no amor não há temor, então não há que temer o outro, mas exercitar essa proximidade. Queira Deus que nós consigamos que essa quaresma nos ajude a redescobrir o diálogo como compromisso de quem ama, vivendo assim em cada uma dessas instâncias. Então, eu penso que é possível, sim, né, como você dizia, né, é fácil, né, esses diálogos, quando nós temos como referência Jesus Cristo, e é o amor de Cristo que nos reúne como irmãos, é no amor de Cristo que nós formamos a igreja, aí sim nós conseguimos dialogar. A campanha, ela cita o Atlas da Violência 2020 e diz que o quadro da violência ainda é agudo, principalmente contra as chamadas minorias. Como a campanha vê aqueles que defendem maior acesso a armas de fogo dentro desse contexto da fragilidade, Dom Joel? Com certeza, a CNBB já se pronunciou no passado a respeito das armas. E a igreja não vê as armas como uma solução. A igreja vê o diálogo, Luciana, como solução. E isso não é um discurso idílico e irreal, um discurso sonhador, não. Pelo contrário, é um discurso muito realista, porque só Deus sabe o que uma arma é capaz de fazer. Então, nesse sentido, o grande desafio, a grande proposta da campanha da fraternidade na verdade, me permita fazer, Luciana, um jogo de palavras, armar-se do diálogo, armar-se dessa capacidade de conversar, de dialogar, de ouvir, de apresentar as razões e não enfrentar os problemas e os desafios com violência. Muitos dizem, em zonas rurais, onde o Estado tem uma presença menor, ali talvez as pessoas pudessem se defender, mas não é muito bem a defesa da vida, mesmo nesse tipo de argumento, né, Dom Joel? Como é que a gente pode pensar sobre essas situações dentro de um Brasil tão complexo, né? Zonas rurais, por exemplo, muitas vezes é difícil chegar à autoridade do Estado lá, enfim, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso no que se refere ao desarmamento?
Paulo, pensa no Brasil complexo, que você acabou de dizer. E pensa que 2 vezes na sua pergunta, você usou, a meu ver, a solução do problema. O Estado ausente. O Estado que não se faz presente. Nós hoje assistimos a uma situação muito triste no meu Rio de Janeiro, em que se ocupou uma escola municipal que está fechada, na questão as crianças não podem estudar nem se alimentar com a merenda, que muitas vezes naquela região é a única refeição do dia, mas ali se invadiu, se fez um show, se aglomerou, se contaminou. Então, nesse sentido, o grande desafio não é justificar as armas pela ausência do Estado, é chamar a atenção, e aí chamar de forma dialogal, para que, de fato, o Estado se faça presente. Voltando na pergunta lá do professor Humberto, há pouco, sobre a questão das eleições, que a gente pense muito, não apenas para o Poder Executivo, mas para o Poder Legislativo também. Um dos critérios importantes é esse, um Estado presente, volto à pergunta da Luciana, que motivou essa nossa conversa, com um olhar muito atencioso para os mais fracos, para os mais vulneráveis, como você, Paulo, lembrou, ou na cidade ou nas situações de campo. A vulnerabilidade é uma só, ainda que com diversos rostos. O Frente a Frente agora vai chamar a participação da jornalista da Rede Vida, Fabiana Mingoni, para o seu questionamento para o Dom Joel e também para o Padre Patrick. Olá, boa noite. A Igreja Católica em geral e a CNBB em particular têm sido atacadas pelas mídias, sites, redes sociais e veículos de comunicação. Qual é a estratégia que a campanha da Fraternidade Ecumênica vai usar para administrar estes impasses, críticas e ataques neste período? Ô, Fabiana, eu vou começar, depois o Padre Patrick completa, me corrige e fala bonito. Esses ataques, a CNBB, a Igreja, sempre sofreu, de algum modo. A nossa história, de algum modo, ela é construída em cima do sangue dos mártires. É óbvio que seria uma loucura comparar a situação atual com os mártires, por exemplo, da Igreja Primitiva, ou tantos outros que deram a vida pelo Evangelho. A grande questão que hoje nos chama a atenção é aquilo que há pouco, acho que o Paulo perguntava para nós, quando alguma coisa aparece nas redes sociais, acaba ganhando uma lente de aumento. Nós aqui temos o hábito, Fabiana, de ouvir, de acolher o que estão dizendo, porque o olhar do desprezo altivo, esse olhar não constrói, não dialoga. Então, o que estão dizendo? É verdadeiro? Não é. Então, nesse sentido, a nossa preocupação é a de anunciar o Evangelho, ouvir os ataques, ver até onde precisamos corrigir, mas, numericamente, eles são muito menores do que tanta coisa bonita que vai acontecendo nesse Brasil afora. Né, Padre Patrick? Eu passo para você, que conhece melhor do que eu, por exemplo, com o Fundo Nacional de Solidariedade. É porque não aparece. Nós, católicos, usamos muito, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda e vice-versa. E aí ficam esses ataques aí, como se fossem a única coisa na face da Terra. Uma pedra no sapato é pequena, ela incomoda, mas não é o corpo humano inteiro, não. Padre Patrick, apresenta o fundo, né? Como é que é essa história do fundo? E antes de falar do fundo, Dom Joel, se me permite, eu penso que a estratégia, por assim dizer, já se encontra na própria proposta da campanha da fraternidade. É dialogar e dialogar sempre, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. É justamente sobre isso que eu dizia, de não vivermos o diálogo como algo pontual, mas como um estilo de vida. E aí a narrativa dos discípulos de Emaús nos ajuda muito. Jesus nos apresenta ali como que deve acontecer esse diálogo. Então, a dúvida daqueles 2 discípulos, as suas decepções, não impedem Jesus de se aproximar. Então, ele toma a iniciativa, vai ao encontro, fala da sua identidade, caminha junto, ajuda os discípulos a abrir a inteligência. E o verdadeiro diálogo, ele desperta o desejo de convivência, expresso no pedido dos discípulos. Fica conosco, Senhor. E é em casa, à mesa, que para nós é sinal claro da Eucaristia,
que Jesus realiza um gesto dialogal. Ele parte o pão e os discípulos reconhecem o ressuscitado. Então, o diálogo, ele não acontece só por palavras, que são importantíssimas, mas também por gestos. Então, diante dessas situações, eu penso que talvez a melhor estratégia é o nosso testemunho, sermos pessoas de diálogo, desde a nossa família, na sociedade, na igreja e assim por diante. Então, dialogar, viver a fraternidade, focar no Evangelho, naquilo que Jesus nos ensina e assumir de fato como compromisso de quem ama. Naturalizar as bem-aventuranças na nossa prática cotidiana de vivência da fé. E eu penso que toda essa situação, se ela for bem aproveitada, nos estimula ainda mais a conhecer e amar ainda mais a nossa igreja. Daí a importância de que todo esse caminho não nos leve a outro lugar, senão nos aproximar do Evangelho, fortalecer a comunhão. E as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, elas afirmam que hoje, mais do que nunca, a escuta também é profecia. Então, é preciso escutar, é preciso avançar na fidelidade do Evangelho, é preciso servir também os mais necessitados. E aí o gesto concreto da campanha da fraternidade, que é o Fundo Nacional de Solidariedade. Do total arrecadado, 60% fica na própria igreja diocesana. Os 40% que vem para a conferência compõem o Fundo Nacional de Solidariedade. São ajudas que apoiam diversas iniciativas, sobretudo das nossas comunidades, que vão ajudar, então, a viabilizar, de fato, o serviço da caridade aos nossos irmãos e irmãs. Eu costumo dizer que um coração que é convertido pela palavra de Deus jamais será indiferente às dores dos seus irmãos e irmãs. Em 2019, por exemplo, o Fundo Nacional ele apoiou 238 projetos, atingindo mais de 200 mil pessoas de forma direta ou indireta. Quem sabe você, aí na sua paróquia, na sua diocese, possa se inteirar, de fato, quais os projetos que o Fundo apoiou, porque eu tenho certeza que na sua região tem um projeto apoiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade. E também procurar saber, né, ali, as mudanças que eu espero que aconteçam no mundo só serão realidade se começarem em mim. Quem sabe não é para estimular para que você, de fato, viva a caridade procurando as instituições, as ações que acontecem em favor dos pobres aí na sua comunidade. Quem dera se a gente não precisasse do Fundo Nacional de Solidariedade, se cada um assumisse, de fato, a sua missão como cristão, como batizado, né, na igreja, para que a gente possa cuidar uns dos outros, como o Evangelho nos ensina. A gente falou muito de redes sociais, mídias sociais, mas como o jornalismo profissional pode divulgar bem essas iniciativas, essas boas notícias, hein, Dom João? Mas não agora, depois do intervalo aqui do Frente a Frente, ao vivo pela Rede Vida.